O que foram as capitanias hereditárias e por que elas existiram? Oi gente, meu nome é Isabela, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu já falei no início desse vídeo, eu vou te contar tudo sobre as capitanias hereditárias. Bom, nada mais nada menos, as capitanias hereditárias foram uma forma de administração implantada aqui no nosso território pela América Portuguesa. Elas eram basicamente faixas de terra que partiam desde o litoral brasileiro até uma linha imaginária que dividia o Brasil, e você já sabe o que eu estou falando. Sim, até a linha do Tratado de Tordesilhas. Inclusive, posso fazer um vídeo sobre o Tratado de Tordesilhas, é uma boa ideia. Elas eram comandadas por dotonatários que eram escolhidos pelo rei, que tinham a obrigação de extrair e colonizar e cuidar dessa capitania. E essa capitania era até o fim da vida deles e era passada de forma hereditária, ou seja, o filho ia passar pro filho, ia passar pro filho, e era para sempre isso. Não são para sempre porque acabou e eu já vou te explicar o porquê. Calma. Bom, mas você deve estar com uma dúvida óbvia. Por que elas foram criadas? Bom, eu não tenho vídeo ainda sobre isso, mas segura a onda que calma, porque logo vai ter. Na época que o Brasil foi descoberto, não tinha muita gente aqui, nem todo mundo queria vir para cá. Ou seja, o Brasil ficava muito suscetível a invasões, né? Invasão dos holandeses, invasão dos franceses. Então, assim, Portugal tinha essa ameaça de perder esse vasto território que eles não tinham conhecimento da extensão que tinha. E também Portugal, que não era nem bobo nem nada, um país desse tamanico, para explorar um país desse tamanhão. Então, eles poderiam tirar muitos recursos. Muito para o Brasil, muito aquele famoso money. Então, outra coisa que foram criadas capitanias hereditárias, porque o rei de Portugal lucrava muito com isso, sabe? E essa exploração do território também estava muito ligada com a cana-de-açúcar, porque na época o açúcar era a sensação. Todo mundo queria ter açúcar em casa, porque era uma coisa, né, muito, como que eu posso falar, muito rara de ter. Provavelmente, tipo, hoje em dia, em qualquer lugar você acha açúcar, mas naquela época era muito difícil de ter açúcar. Então, como o Brasil é um país tropical, aqui era um bom lugar para ser plantadas canas-de-açúcar e fazer Portugal. Quem implementou esse sistema, né? Quem foi a mente geniosa? Quem foi o sábio que falou, vou criar capitanias hereditárias no Brasil? Foi o rei Dom João III, conhecido como o colonizador. Pode ser que eu tenha falado errado, vai estar aqui na tela. Muitas pessoas acham que, as pessoas que não estudam história, né? Falei, estou leve. Acham que foi o Dom João VI que instaurou as capitanias hereditárias aqui no Brasil, só que ele ia nascer séculos depois disso, porque nós estamos em 1532. Mas eu vou te falar uma coisa, se você acha que as capitanias foram assim, pegaram um mapa, dividiram as terras e foram entregando, você está muito enganado. Em 1532, foi mandada uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza até ali, aqui perto de São Paulo, para ver se essa forma de administração ia dar certo. E deu certo. Em 1934 foram divididas o Brasil, né? Parte do Brasil foi dividida em 15 capitanias com 12 dotonatários. Por que 12 dotonatários? Porque alguns dotonatários tinham mais de uma capitania para cuidar. Se uma era difícil, imagine duas. Aqui na tela eu vou colocar os nomes das capitanias com os seus respectivos dotonatários. Vendo que esse modelo tinha dado certo, em 1532, a antiga povoação que tinha aqui perto de São Paulo começou a se tornar uma vila de São Vicente, que foi oficializada por uma carta régia por Martim Afonso de Souza. Né, São Vicente foi uma das capitanias que deu certo. Por quê? Já explico isso. Em São Vicente também foi instalado o primeiro engenho de açúcar. Né? Já falei do açúcar, sensação e tal.
eles eram loucos por açúcar, e eu entendo eles, né? Chocolate é muito bom. Para ganhar essas capitanias, eles recebiam um negocinho que chama carta de doação, que era basicamente um documento que a coroa portuguesa dava às capitanias para esse dotonatário. Mas por que dava, entre aspas? Porque a hora que o rei quisesse, ele poderia tirar o dotonatário e colocar outra pessoa no lugar. Era assim também. Junto com essa carta de doação, vinha uma carta chamada Carta Floral, que era basicamente os direitos e os deveres de um dotonatário. Eu vou colocar todos os deveres dos dotonatários aqui na tela para facilitar o trabalho de vocês. Mas vai ter um que eu vou explicar, que é um pouquinho mais complicado de entender. Além de todos esses deveres que vocês viram, os dotonatários tinham um negócio que tinham que fazer, né, que se chamava sesmarias. O que eram as sesmarias? Era basicamente um pedaço de terra que era dada para os colonos e eles tinham a obrigação de tornar essa terra produtiva, seja com cana, seja com outras plantações, seja com gado, aquela terra tinha que estar dando algum lucro. E se esses colonos não conseguissem deixar essa terra produtiva, essa terra era, na verdade, eles tinham que entregar essa terra de volta para a coroa portuguesa. Só que isso nunca acontecia, ou seja, eles faziam coleções assim de sesmarias enormes, onde começaram os primeiros latifúndios aqui no Brasil. Dentre todas essas capitanias que vocês já viram, somente 2 deram certo. A de Pernambuco, com o seu dotonatário que chamava Duarte Coelho, e a de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza. A de Pernambuco deu certo por causa da cana-de-açúcar, de novo a cana-de-açúcar. E a de São Vicente deu certo por causa do tráfico de indígenas, isso é horrível. E por que a capitania de São Vicente deu certo e é conhecida, virou até cidade e tal. Por quê? Porque muitos degradados, muitas pessoas que fizeram coisas para a coroa eram degradados lá, eram exilados lá. Essas pessoas eram exiladas em São Vicente, então, consequentemente, elas trabalhavam lá, né, para ganhar algum dinheiro e se manter. Porque as outras capitanias não deram certo. Por falta de investimento, por falta de dinheiro, né, porque você acha que todo nobre queria vir aqui pro Brasil, um lugar que só tinha mato, que tinha um monte de ameaça, tinha um monte de coisa que eles não conheciam, se eles tivessem terras lá em Portugal? Só vinham pessoas, não tô falando todos, mas algumas pessoas não tinham tantas terras em Portugal, então eles viram as capitanias como uma forma de crescer e ganhar dinheiro. Mas não foi isso que aconteceu. Até que, em 1548, e passou a foi instaurado aqui no Brasil o governo geral, né, que o poder era centralizado no governo geral. Continua existindo o dotonatário, só que eles tinham que prestar contas para o governador geral. E quem era o primeiro governador geral? Era o Tomé de Souza. E a capital era Salvador, a primeira capital do Brasil. Nessa época também começaram a chegar os jesuítas aqui no Brasil, com a missão de catequizar os índios. Os índios não, os indígenas, por favor. E se eu te falar uma coisa, você vai acreditar? Você vai acreditar que as capitanias existiram até 26 de fevereiro de 1821, um ano antes da independência do Brasil? Acredite se quiser. Mas Isa, por que os estados hoje não são todos retos, umas faixas igual era antes? Bom, o Tratado de Tordesilhas acabou e o governo português acabou mudando um pouquinho as dimensões dos estados litorâneos, né? Porque todas essas capitanias ficaram mais no litoral do Brasil, que era de mais fácil acesso para os navios irem e virem, dando origem ao atual mapa que conhecemos hoje. Então foi esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que vai adorar saber sobre as capitanias hereditárias. Beijo, tchau!